Olá, vou apresentar o projeto Análise do colapso por rasgamento em ligações de estruturas metálicas. O projeto é realizado por mim, Victor Hugo Oliveira dos Santos de Matos, via Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Votuporanga, sob orientação da professora Cristiane Prado Marim. Todo material utilizado para a construção de estruturas possui especificidades. Em estruturas metálicas, uma dessas especificidades é a necessidade de se conectar dois ou mais elementos para que se consiga uma peça com as dimensões necessárias. Essas ligações são regiões de extrema importância, porque elas mantêm a estrutura como uma unidade. Além de garantir a unidade, as ligações também permitem a transmissão de cargas de esforços entre os elementos conectados, permitindo que as cargas cheguem ao seu destino, que são as fundações. Então, o objetivo dessa pesquisa é fazer uma análise de uma dentre as possíveis formas de se chegar ao colapso em uma estrutura metálica, o colapso por rasgamento, também conhecido como cisalhamento de bloco, que acontece quando se tem uma peça de elementos conectados submetidas a uma força de tração e essa tração vai produzir o rompimento em torno da ligação, causando literalmente o rasgamento em uma das peças, separando os elementos conectados. As normas ABNT-NBR 8800 e NBR 14762 trazem como estados limites últimos, ou seja, situações que se alcançadas levam à queda da estrutura, dois possíveis casos em se tratando de peças tracionadas. O primeiro caso é o escoamento generalizado ao longo da peça, o que provocaria grandes deformações. O segundo caso é o da ruptura da peça, o que acontece principalmente nas regiões com furos, ou seja, regiões de conexão. Mesmo não sendo um dos estados limites últimos, as normas trazem a verificação quanto ao colapso por rasgamento como necessária. O colapso por rasgamento acontece essencialmente em peças formadas por elementos conectados submetidos à tração. A força de tração produz na região de ligação tensões de tração entre os conectores, promovendo a ruptura, e essa ruptura é perpendicular à força de tração, ao passo que também gera regiões de tensão cisalhante, o que provoca o rompimento no sentido paralelo à força de tração, rompendo a peça. Observa-se também que o colapso por rasgamento ocorre não só quando há ruptura entre conectores, também é considerado colapso por rasgamento quando há ruptura entre conectores e o bordo da peça. Essa pesquisa busca analisar o colapso por rasgamento sob duas óticas. Uma ótica teórica, em que buscamos na literatura especializada informações sobre o evento, buscando reconhecer fatores de influência, reconhecer condições de contornos aplicadas às fórmulas, entre outros, visando principalmente projetar peças que, quando submetidas à tração, tenham como situação crítica o colapso por rasgamento. E um lado experimental, em que pretendemos ensaiar as peças projetadas. Para fazer esses ensaios, contamos aqui no Instituto Federal com uma máquina de ensaios universais. Contudo, as limitações de dimensão dessa máquina fizeram com que fosse necessário que projetássemos ganchos, e esses ganchos seriam presos às máquinas e as chapas a serem ensaiadas fossem presas nesse gancho, possibilitando então que nós pudéssemos fazer o experimento. Agora estamos na fase experimental e, com os resultados obtidos nessa fase, poderemos comparar com o que foi previsto na teoria e, assim, validar a teoria, reconhecer o quão conservadora a teoria é, entre outros fatores. Bom, por enquanto é isso. Obrigado.